Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim trazer uma resenha de um livro muito especial pra mim e principalmente a história de uma personagem, que é a Macabeia, que é A Hora da Estrela. Ever since the day that you went away, you've been sending flowers to me, flowers today. A Hora da Estrela foi o último livro que Clarice Lispector escreveu. Falam que é um livro que fugiu totalmente de tudo aquilo que ela já tinha feito, e por isso que é um livro tão importante. Nesse livro nós vemos a história da Macabeia. A Macabeia era uma garota como qualquer outra normal. Porém, quando ela nasceu, os pais dela achavam que ela não ia sobreviver. Aí falavam, a gente vai ter o nosso trabalho de ir até um cartório, pagar pra poder registrar essa garota morrer? Não, vamos dar mais uns dias, vamos ver se ela vive. E ela viveu. E eles foram lá, registraram, botaram o nome dela de Macabeia. Quando voltaram, um tempo depois, eles faleceram. Nunca deram carinho, nunca deram amor. E quando eles faleceram, foi para a tia dela, a guarda dela. Uma tia que não ligava pra ela, que também não dava carinho, que não dava amor, que nunca fez ela se sentir importante. Ela era lá a sobra da sobra. Ela ficou largada às traças, ela ficou sobrevivendo à própria sorte. Depois, passou o tempo, quando ela fez 19 anos, a tia dela faleceu. E ela não conseguia ter um emprego onde morava, não conseguia ter nada lá no sertão nordestino, que era onde ela vivia. E aí ela saiu de lá e veio para o Rio de Janeiro em busca de melhores condições de vida. Ela conseguiu um emprego como datilógrafa, ela conseguiu um lugar para morar numa pensão junto com 4 garotas. Mas a Macabeia, ela era datilógrafa, mas não sabia datilografar. O trabalho dela era escrever palavras que ela nem conhecia, porque Macabeia não era inteligente. Macabeia, ela não era nada importante pra ninguém, nem pra ela. Ela não se dava valor, ela não tinha valor pra ninguém. Ela não era amada, nem ela a amava. Ninguém se preocupava com ela. Só pra vocês terem uma noção, ela era tão invisível para a sociedade e tão invisível pra ela mesma que ela nem percebia que ela era infeliz. Ela nem perdia o tempo dela pensando nela, pensando na dor dela, pensando nessa invisibilidade que ela sentia. Ela tinha aquela dor de dente chata que não passa de jeito nenhum, mas ela nunca procurou ajuda, porque aquela dor de dente pra ela não era nada, porque ela mesma não se preocupava com sua própria dor. Ela começa a namorar um cara, que é o Olímpico de Jesus. Ele também era um retirante nordestino. Porém, o Olímpico tratava ela mal demais. Ele ofendia ela, ele machucava ela verbalmente, emocionalmente. Você acha que ela sofria? Ela sofria quieta, ela nem se importava mais com a dor dela. Logo depois disso, o Olímpico a trocou, a traiu. Ela ficou com raiva, xingou, falou, por que você fez isso comigo? Não, porque ela sabia porque ele tinha feito isso com ela, porque ela não tinha importância pra ninguém. Ela era uma pessoa realmente detestada por todos, até por ela mesma. A dor mesmo fala, estou procurando nessa existência pelo menos um topázio de esplendor. Um topázio é como se fosse uma bijuzinha, é um submetal. Ou seja, ele tá procurando nesse meio dessa existência dela tão vazia, tão sem nada, pelo menos um topáziozinho, uma coisinha tipo de esplendor, uma coisinha que a faça ser importante. E ele não tá achando. Até que a gente começa a conhecer um pouco mais a Macabeia, conhecer o que ela realmente sente. Será que ela não é uma garota que ela tem ambições? E ela tem ambições. Ela quer um dia ser a Marilyn Monroe, ela quer ser bonita, ela quer ser desejada, ela quer que as pessoas a amem. Lá no fundo, ela não se despreza tanto assim, ela despreza a pessoa que ela é, porém não a pessoa que ela quer ser. E aí a gente começa a conhecer mais a Macabeia, mais as entranhas da Macabeia. E a gente percebe como, na verdade, ela é uma pessoa especial. Como ela tem esse charme, ela tem esse brilho, ela tem essa ambição. Ambições que provavelmente nunca vão ser verdadeiras, nunca vão se concretizar, mas elas existem. E isso faz ela levantar todos os dias e ir à luta. Por exemplo, só fazendo Um paralelo aqui que não tem nada a ver. Narutinho. O Naruto, ele também não tinha pai, ele não tinha nada, ele não tinha ninguém. Não tinha ninguém que se preocupava com ele, que amava ele, que queria ver ele bem. Porém, ele tinha ambição, ele queria assim um dia ser Hokage. Então, isso fazia com que ele todo dia ele saísse da sua cama e fosse treinar, fosse lutar, fosse tentar
sabe, vencer esses seus objetivos. Isso fazia com que ele seja importante. Isso dava um valor para a vida dele. A mesma coisa com a Macabeia. Quando a gente começa a entender quem ela é, quem ela quer ser, ela começa a ser mais importante. E para poder realizar esses seus sonhos, ela vai lá numa cartomante. E essa cartomante fala para ela: Macabeia, tenho grandes notícias para lhe dar. Preste atenção, minha flor, porque é da maior importância que vou lhe dizer. Uma coisa muito alegre, sua vida vai mudar completamente. Um dinheiro grande vai lhe entrar pela porta dentro em algumas horas, trazido por um homem estrangeiro. Você conhece algum homem estrangeiro? Não, senhora. Pois vai conhecer. Ele é alourado e tem olhos azuis, ou verdes, ou castanhos, ou pretos, não sei. E se não fosse porque você gosta de seu ex-namorado, esse gringo ia namorar com você. Esse estrangeiro parece se chamar Hans, e ele é quem vai casar com você. Ele tem muito dinheiro, todos os gringos são ricos. Se não me engano, e nunca me engano, ele vai lhe dar muito amor. E você vai ganhar um vestido de veludo e cetim e até casaco de pele. E aí ela fica toda feliz. Meu Deus, eu vou casar com um gringo, eu vou sair daqui e eu vou ficar milionária. E ela sai toda feliz e é atropelada por um carro gringo. E quem sai de lá, de dentro do carro? Hans. Hans realmente agora deve muito dinheiro pra Macabeia. Ele tirou a vida dela. A Macabeia morreu. Ela morreu e quando ela morre, todo mundo vai pra poder ver. É a grande hora dela brilhar. É a hora da estrela, a hora da morte dela. Hans aparece com seu cabelo loiro e seus lindos olhos, chega cheia de roupa de cetim, casaco de pele, e vai a socorrer, vai todas as outras pessoas irem ver e prestar atenção nessa garota que nunca teve atenção na vida. E esse foi a grande hora da estrela de Macabeia, a hora de sua morte. Porque durante a vida toda dela, ela não teve sentido nenhum, ela nunca teve importância. Porém, quando ela morre, todo mundo vem a prestigiar. Esse livro da Macabeia, que o nome é A Hora da Estrela, ele tem 87 páginas, mas como já deu pra perceber, é bem intenso. Ou seja, você não vai conseguir ler tão rápido assim. Porém, esse livro ele traz vários assuntos importantes. Primeiro, vamos se prender na história da Macabeia. Primeiro, vamos falar sobre a infelicidade dela. É uma pessoa que ela nunca foi amada, ela nunca teve uma pessoa que se importasse com ela, e ela é botada e se botava tão pra baixo que ela mesma chega a falar: desculpe, eu acho muitas vezes que eu nem sou gente. Ela nem se considera como um ser humano, de tão maltratada que ela é. Aí a gente pode tentar pensar como essas relações humanas interferem no nosso psicológico. Se ela já nasceu assim, sabe, largada, se ela já nasceu e nem foi registrada porque achavam que ela ia morrer, ela já nasceu num antro de pessoas que não gostavam dela. E se ninguém gosta dela, o pai dela não ama ela, a mãe dela não ama ela, ninguém a ama, quem é que vai ensinar ela a se amar? E ela não se ama. E ela não se amando, ela não tendo esse senso de exigência, acaba se relacionando com pessoas como o Olímpico de Jesus. Um cara desprezível, que trata ela da pior forma possível. E ela aceita esse amor pálido que ele a dá. E ela aceita essa falta de carinho porque ela nunca recebeu um carinho. Ter pelo menos um namorado ali que tava com ela ali só pra preencher um buraco era melhor do que não ter nada. Então ela não gostava tanto dela, mas tanto dela que ela se sujeitava a esses relacionamentos ruins. Então, muitas vezes, quando nós estamos num relacionamento assim abusivo, um relacionamento tóxico, a gente tem que parar pra pensar também o que nós estamos querendo para a nossa vida. Será que a gente acha que somos tão pequenos, tão medíocres para poder aceitar algo tão sem sal, tão sem nada? Será que a gente realmente acha que nós merecemos isso? Só isso? A Macabeia realmente, ela nem se considerava humana. Então aquilo pra ela era um paraíso. E outra coisa, quando ela foi traída e também deixada de lado, ela não sente raiva, ela não sente nada. Ela fica triste, ela sofre, mas sofre sozinha, sofre pra dentro, porque ninguém tem que saber que ela tá sofrendo. Ela sofreu a vida toda. E ela nem se dá o direito de ficar com raiva, porque se ela fosse o Olímpico de Jesus, também a trocaria. Ou seja, ela é tão sem valor assim. Quando ela veio pro Rio, ela aceitou o emprego de datilógrafa. Um emprego onde ela se matava de trabalhar, trabalhava 12 horas por dia para receber um nada.
um subemprego. Empregos que são dados para muitas pessoas que vêm para cá em busca de qualquer tipo de emprego. O que é um absurdo. Sabe, empregos que não seguem qualquer tipo de legislação e que pessoas aceitam por não ter nada além disso a ser oferecido para ela. E a Clarice fala que ela é datilógrafa, mas não sabia datilografar. Ela é datilógrafa, mas ela não conhecia as palavras. Então ela começa a ouvir uma rádio, que é a Rádio Relógio, que fala sobre palavras e seus significados. E ela fica boba quando ela vê o significado das palavras, ela fica feliz, é algo que é prazeroso pra ela. E aí a gente para pra pensar, gente, ouvir um rádio que fala palavras é prazeroso pra alguém. Ela se contentava com tão pouco, ela tinha tão pouco, que apenas o fato de conhecer algumas palavrinhas novas já era o suficiente pra ela ficar em êxtase. Além disso, os vícios dela eram comer cachorro-quente, tomar refrigerante e ouvir o rádio relógio. Apenas isso. Ela era feliz com muito pouco, porque ela tinha muito pouco, ela era muito pouco. Esse livro também toca bem a temática dos retirantes nordestinos, do êxodo. O que é isso? Bem, lá no sertão nordestino, existem muitas pessoas que moram lá e vivem lá. Porém, nos períodos das secas, geralmente eles precisam sair de lá por falta de condição e vêm para outros estados para poder conseguir uma condição de vida melhor, um emprego e um meio de vida não tão insalubre e não tão difícil como era lá. Vários e vários escritores já falaram sobre isso, sobre esses retirantes. E aqui a Clarice, ela traz esse assunto, não sendo o assunto principal, mas é algo muito importante na história sim. Quando a Macabeia, ela não consegue viver lá onde ela nasceu, ela é obrigada a deixar a sua terra, os seus laços, o lugar onde ela cresceu, onde ela passou a vida dela, e vir para um outro estado, uma outra região, para tentar viver de uma maneira totalmente diferente, começando extremamente do zero, aceitando um emprego qualquer que a ofereciam, porque lá ela não tinha nada. Será que, se lá onde ela vivia, onde ela morava, tivesse uma condição boa de emprego, a vida até dos pais dela não poderiam ser diferente? Se os pais delas tivessem uma condição de estudar, de se empregar, talvez eles conseguissem ter uma filha já com um preparo maior, dar mais carinho para a filha, dar mais um berço maior, e não iria fazer com que a Macabeia fosse tão largada assim. E também, mesmo se isso tudo acontecesse, se a Macabeia tivesse tido a oportunidade de ter um emprego digno lá onde ela morava, ela não precisaria vir pra cá e passar por todas as coisas que ela passou. Seria apenas mais uma largada, mais uma outra retirante. Então, isso é muito problemático. Se a gente vê a situação de várias e várias e várias pessoas, do que elas passam para poder sair do lugar onde elas vivem, onde tem as raízes dela, onde tem a família dela, para poder, sabe, só tentar sobreviver e vir para um outro lugar, isso é muito problemático. Ninguém deveria passar por isso. Imagina, você ter que deixar a sua casa, sair do seu lar, do seu conforto, porque não tem como viver aqui. Largar todo mundo que você conhece, porque o governo não te dá o mínimo para você poder continuar onde você quer estar, onde você sempre nasceu e onde deveria estar. Agora, um detalhe dessa história que pra mim é o mais importante é que, bem, quem escreveu essa história foi a Clarice, Clarice Lispector. Porém, ela bota um outro narrador para essa história. Ela bota o Rodrigo SM, falando que foi ele que escreveu, sendo que na verdade foi ela. A Clarice, quando ela começou a escrever os livros dela, não confiavam nela por ela ser uma mulher. Falavam que mulheres não conseguem escrever assim tão bem, não conseguem falar sobre assuntos com a rispidez, com a frieza que eles precisam ser falados. Que mulheres são muito sensíveis e elas acabariam chorando e não conseguiriam acabar uma obra. Como essa obra é uma obra mais difícil, uma obra mais ríspida, ela trouxe um narrador masculino para poder falar sobre ela, porque uma mulher jamais conseguiria escrever algo assim. E aí ela traz o Rodrigo SM, ela cria esse Rodrigo SM para poder tanto criticar isso que falavam, que ela não era capaz, também de falar que uma mulher não era capaz, e aí ela bota um homem para poder falar sobre isso. Rodrigo SM é um homem hétero, branco, de classe média alta, porque também tinha que ser assim para poder escrever um bom livro, outras pessoas jamais conseguiriam. E o Rodrigo SM conta a narrativa da construção de uma narrativa. Como assim? Ele conta como é ele
criando uma narrativa. Ele fala sobre como é que ele escolheu a Macabeia e ele fala como é que ele começou a construir essa história. Ele fala que é uma história fictícia, porém verdadeira. Que mesmo ele criando uma personagem, que é a Macabeia, a Macabeia não existe, porém existem muitas Macabeias por aí. Como assim? Mesmo a Macabeia, a personagem Macabeia nunca tendo existido, existem Macabeias por todos os lugares do Brasil com os diferentes nomes. Mulheres de 19, 20, 30, 40 anos precisam sair do seu lar, precisam sair de onde elas moram para poder irem para outros estados para conseguir empregos. Mulheres totalmente invisíveis para a sociedade. Mulheres tristes, mulheres frustradas, mulheres que não estão felizes com essa vida que elas têm. Mulheres que têm ambições, que elas querem ser a Marilyn Monroe, que elas querem ser desejadas, porém elas não conseguem ser. Mulheres que têm aquela dor de dente que fica aqui doendo, mas elas nem percebem porque ela não é importante para ela mesma. Mulheres que são tão invisibilizadas e mulheres que são tão menosprezadas diante da sociedade, que são facilmente trocadas e substituíveis, e elas nem sofrem mais com tudo isso. E são mulheres que são exatamente esse retrato da Macabeia. Mulheres que são desse jeito por causa de todo esse sistema social que a faz ser desse jeito. Mulheres que são vítimas de toda essa sociedade. Mulheres que são vítimas da seca e precisam sair das suas terras. Mulheres que são vítimas de famílias que não as dão carinho, de namoros tóxicos e abusivos. Mulheres que são resultado de toda essa sequência de fatores e que formam esse número enorme de Macabeias. Bem, a Macabeia, realmente, ela não existiu. Mas quantas mulheres não devem ter uma história parecida com ela? Quantas mulheres que não conseguiram apenas brilhar realmente, terem seu momento de fama, chegar à luz, alcançar as coisas que ela sempre queria, sempre, sabe, teve essa ambição apenas quando ela morreu? Quantas mulheres não passaram por isso? Pois é, e por isso que ele fala que é uma história fictícia, porém verdadeira. E ele fala como é que ele escolheu a Macabeia, como que ele teve a ideia de falar sobre ela. Ele estava um dia andando pelo Rio de Janeiro e ele viu uma dessas mulheres, uma mulher assim como qualquer outra, mas de alguma forma aquela mulher o instigou. Ele falou, nossa, essa mulher ela deve ter uma história de vida tão sofrida, ela deve já ter passado por tanta coisa, eu quero escrever sobre ela. E aí ele vai falando sobre como é que ele tá escrevendo sobre ela, como tá sendo difícil pra ele. Como ele sente, sabe, a dor da Macabeia, como é difícil sair dessa zona de conforto de um homem hétero padrão, rico, e entrar nessa pele da Macabeia, tentar sentir isso que ela sentia. Ele falava que isso era tão difícil, tão dolorido, que era como se ele estivesse cada vez mais perto dos anjos. Então a gente para pra pensar, se pra ele, só pensar na história daquela mulher, inventar, sabe, usando os seus preceitos, inventar uma história nova pra uma mulher é tão difícil, só imaginar as coisas que ela passa, imagina ser essa mulher. Se ele acha que ele tá tão perto dos anjos, só em imaginar a vida daquela mulher, imagina a mulher que precisa viver essa vida todos os dias. E ele fala que ele é um herói porque ele tá conseguindo dar voz pra essa pessoa que não tem voz. Ele tá conseguindo botar com que essa mulher tenha agora um lugar para ela poder falar, para ela poder contar a sua história. Só que será que ela realmente está tendo? Um homem que nunca passou por nada disso, inventar uma história sobre uma mulher que tá passando por várias dificuldades. Será que ele tá realmente dando uma voz pra ela, ou ele tá querendo meio que tomar essa voz dela? Quando ele vê essa mulher no centro da cidade, ele não chegou pra ela e falou, vem cá, me conta a sua história, eu quero escrevê-la pra você. Eu quero escrevê-la pra você e publicar no seu nome. Não. Quando ele viu aquela mulher no centro da cidade, ele não estava interessado pela real história dela. Ele estava interessado pela história que ele criou sobre ela. Então, ele publicou essa história, fruto do seu pensamento e do seu estilo de vida e da sua visão, e escreveu, publicou e ganhou dinheiro em cima dessa história. E aí ele falou que sim, que a partir disso ele conseguiu dar voz a essa mulher que nunca teve voz. Olha como ele é benevolente, olha como ele é bom por olhar para essa pessoa que não teve ninguém nunca que olhou para ela.
Olha como ele é bom. Olha como ele é bom por ouvir a Macabeia. Então é isso tudo que a Clarice quer fazer, quer passar nesse livro. Ela não quer só criticar todo esse machismo que existe no mundo literário. Ela quer criticar também essas pessoas que elas falam dos outros, mas não os dão ouvidos. Quer falar sobre essas pessoas que não quer dar voz às pessoas, e sim quer tirar a voz delas e falar por elas mesmas. Passar de um bom moço, quer passar de um bom não sei o que, mas, sabe, não tá fazendo realmente nada pra ajudar. Só tá querendo o quê? Só tá querendo se promover em cima dessa vida das pessoas. E aí fala, meu Deus, está sendo muito difícil tentar imaginar, passar por todas essas coisas que a Macabeia vive. Só que ele nunca vai entender o que a Macabeia vive. E a Clarice já disse, uma mulher nunca conseguiria ser tão ríspida para poder escrever sobre isso tudo. Uma mulher nunca conseguiria ter essa coragem de poder falar sobre isso tudo. Apenas um homem. E por isso, Rodrigo Essene fala sobre ela. E foi com esse livro que a Clarice Lispector fechou a coleção de livros dela com excelência, com chave de ouro. A Hora da Estrela é um romance necessário de ser lido, mas ele é extremamente maravilhoso. E é isso, essa foi a resenha de hoje. Espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal apertando esse botãozinho daqui. Não esqueçam de dar o seu joinha. Não esqueçam também de mandar esse vídeo para uma pessoa que você acha que vai gostar. E um beijo enorme e até o próximo vídeo.